É isso aí, galerinha. Estamos mais junto e misturado com mais um Supapo Podcast. Hoje estamos inaugurando nosso estúdio com a presença de Sara Fernandes, ela que é fonoaudióloga. Vem trazer muitas informações para você. Se liguem, acompanhem aí e se inscrevam no nosso canal, viu? Sara, me conta um pouco sobre a sua carreira, como foi, como está sendo hoje, hein? Então, eu sou fonoaudióloga clínica e pós-graduanda em linguagem infantil. E eu trabalho hoje com linguagem mesmo. E eu tenho um trabalho assim que para mim é o mais importante de todos, que é a criação bilíngue, que eu faço, né, com a minha filha. Ela se é que eu posso dizer assim, o meu laboratório, né, de experiência. Então, ela é minha primeira filha, então é a primeira criança com quem eu faço isso. Então, eu uso os conhecimentos da fonoaudiologia dentro da criação bilíngue. E de onde que eu tirei isso, né? Antes de eu engravidar um pouco, eu estava passeando ali pela internet e vi uma família que fazia isso, uma família brasileira que criava duas filhas no Brasil falando inglês e português simultaneamente. Fluentemente. Fluentemente, assim, a criança É de admirar, né? de 3 aninhos super falando, sabe? E aí assim, aquilo me chamou muita atenção, porque eu estudo inglês desde os 14 anos de idade, então já tem 15 anos que eu estudo inglês. Mas eu até aquele momento não tinha alcançado o nível de fluência que aquela criança com 3 anos tinha. Eu acredito. Então isso me chamou muita atenção, porque eu pensei, o dia que eu tiver um filho, eu não quero que ele passe pelo sofrimento que eu passo até hoje para desenvolver nesse idioma, porque até hoje existe uma expressão em inglês, né, que fala struggling, e realmente é assim, uma dificuldade muito grande. Eu não sei traduzir ao pé Qual o da letra para o significado de português. qual o Então, significado? struggling é que eu não sei traduzir ao pé da letra para o português, Sim, mas é algo assim que é muito difícil, sabe? Que é entendi. muito difícil para você. Então, eu falei, bom, eu vou criar meu filho dessa forma também, porque ele não vai precisar passar pelo sofrimento que eu passo. Só que até aquele momento eu não tinha conhecimento nenhum sobre a criação bilíngue, né? Eu tinha um arcabouço ali do inglês, não era totalmente fluente, mas eu falei, eu vou fazer. Vou fazer porque um pouco é melhor do que nada. Então, o pouco que eu puder dar para ela, beleza. Aí depois eu engravidei e eu falei, bom, esse vai ser meu projeto mesmo. E aí eu já estava no final da faculdade, comecei a estudar muito sobre o bilinguismo, né? Falar duas línguas simultaneamente, e começou a me surpreender cada vez mais positivamente. Então eu vi que eram inúmeros os benefícios. Existem alguns pontos negativos, pouquíssimos, eu vou comentar mais pra frente, mas em geral traz muito mais benefícios, muito mais ganhos do que perdas para a criança. Então, eu comecei a estudar muito sobre, fiz a minha monografia da faculdade sobre a criação bilíngue e os impactos da criação bilíngue no desenvolvimento da linguagem da criança. Foi, assim, um tema super interessante, os professores gostaram demais, porque foi algo único, que acho que nenhum outro aluno da fonoaudiologia tinha trazido ainda sobre isso, né? Em geral, dentro da fonoaudiologia, a gente vê o bilinguismo mais entre português e libras, que é a língua brasileira de sinais, né? Então, para surdos e tal. Então, eu fui a primeira que trouxe o bilinguismo de duas línguas faladas Olha que interessante. ali naquele momento. Então, os professores gostaram muito. E, assim, isso foi me motivando, né? Foi me motivando, tanto no lado profissional quanto no familiar, de poder proporcionar isso para minha filha. E aí, estudando, eu fui descobrir que existe uma idade de ouro, né? Que é a fase de ouro, que é mais ou menos de 0 e 3 anos de idade, em que a criança consegue adquirir o E idioma. ela não perde isso aí, né? Com o tempo ela não perde da mente Não, dela. então, existe uma coisa chamada poda neural. Né? O que é a poda neural? A gente vai adquirindo informações, vão entrando no nosso cérebro. Se essa informação ela não é usada por um tempo, o cérebro tende a descartar, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. Então, assim, se eu aprendi, falando de idiomas, mandarim, e eu fico 20 anos sem usar, não é que aquilo ali sumiu, mas a gente tende a esquecer muita coisa. Então, se não for usado, pode acontecer. Até o contrário acontece. Por É, exemplo, brasileiro
que saiu do Brasil com 15 anos e foi morar na Inglaterra. E aí ele mora lá por 40 anos e não usa mais o português. Muita coisa do português ele esquece, mesmo sendo a língua materna dele. Até o sotaque muda também. Você acaba adquirindo, né? Porque tem a questão do neurônio espelho. Então, ontem eu estava assistindo até uma aula da pós-graduação sobre a disfluência, que é a gagueira. E aí a professora falou que às vezes o fonoaudiólogo está tratando ali um paciente com gagueira, por um tempo ele até começa a gaguejar. Vou ter que ajeitar aí para me ver. Para minha filha tem esse problema aí, sério. Toda vez que ela vai falar, ela tem esse problema. E quando ela fica mais nervosa, se você for pressionar para ela falar, aí que ela não consegue, aí já muda o foco dela. Então ela tem que procurar uma fonoaudióloga. Sim, é interessante ela buscar uma orientação da fonoaudiologia. Isso não é vergonha, não. A mãe tem que chegar e ajudar, né, para ver as crianças se desenvolver. Com certeza, Isso não é conta vergonha muito. nenhuma. Isso aí pode acontecer com qualquer criança, adulto, inclusive, né? Existem adolescentes que desenvolvem isso. Mas isso aí, de repente, a gente traz num outro momento, né? Pra gente não perder. Mas me conta um pouco. Você começou aos 13 anos vendendo produtos de revista? Sim. Aos 13 anos de idade, para começar a sua trajetória. Eu sempre amei inglês. E eu sempre quis entrar no curso de idiomas, né? Eu lembro que eu morei em Belém por 3 anos e eu tinha 10 anos de idade. E eu morei num condomínio que as pessoas tinham condição financeira boa. Então, os meus amiguinhos, os pais tinham dinheiro. Só que não era o meu caso, não era o caso da minha família, porque a gente morava lá, porque o meu tio tinha essa casa. O meu tio morava no Japão e emprestou essa casa pra gente morar. Então você morou lá? Ela chegou a ir morar lá no Japão ou não? Não, morei em Belém. Belém tinha essa casa lá. Isso, meu tio morava no Japão e tinha essa casa lá. Legal. Então, os meus amiguinhos na época, todos faziam curso de inglês. Todos, porque a família tinha condição. E os meus pais não tinham. E eu sempre gostei muito de inglês, buscava as coisas, mas naquela época, em 2003, não existia acesso à internet como a gente tem hoje, né? Então, eu aprendi o que dava, eu tinha uma tia que ela falava e eu sempre me espelhei muito nela, achava isso muito bonito. E aí, quando eu voltei para o Rio, eu com 13 anos de idade, falei, bom, eu vou entrar no curso de inglês. E aí eu comecei a vender revista. E na época era baratinho, era um curso lá perto de casa, eu não esqueço disso, foi R$70 na época a matrícula. E aí eu juntei numa bolsinha assim o dinheiro, na época a gente usava dinheiro de papel, né? Hoje quase não usa mais. Agora é Pix, tudo é Pix. E aí eu juntei durante alguns meses aqueles R$70, fiz minha matrícula. E eu falava pro pessoal, olha gente, eu tô vendendo isso aqui para pagar meu curso, me ajudem. E aí todo mundo achava bonitinho e realmente me ajudavam. Então, durante 3 anos eu consegui pagar as mensalidades do curso vendendo as coisas. Vendia pastel na minha avó tem um trailer, vendia pastel lá e batata frita e conseguia juntar todo mês o dinheiro para pagar meu curso de inglês. Assim, foi uma alegria enorme para mim, porque eu amava aquilo ali. Depois disso, eram 5 anos total de curso, eu paguei por 3, eu passei numa escola técnica que ficava o dia inteiro fora e a minha mãe conseguiu, a partir dali, pagar pra mim, aí eu finalizei. Mas o fato é que depois que eu fiz 5 anos naquele cursinho, eu percebi que, na prática, falar, eu não falava. Mas entendi um pouco. Eu entendia bastante, né? Entendia bastante coisa. Eu lia, conseguia entender muita coisa também, mas falar eu não conseguia falar. E aí, quando mais velha, né, quando eu me tornei mãe e comecei a estudar sobre línguas, eu falei, eu vou poupar minha filha de passar por isso, né, que é o tal do struggling que eu falei. Por que eu fiz 5 anos de curso e agora eu não falo? Ela vai agradecer bastante, lá na frente vai agradecer. Eu não consigo falar, então eu falei assim, bom, e por que isso acontece, né? A fala é um ato motor. Então, por mais que o nosso cérebro ele tenha todas as informações que a gente precisa sobre aquele idioma, aquela língua, falar exige todo um posicionamento de língua, né? Musculatura envolvida, entonação, soltar, puxar, enfim, todo um conjunto ali pneumofonoarticulatório para você emitir o som. E os sons da língua inglesa são diferentes dos sons da língua portuguesa. Então, por exemplo, existem alguns sons no inglês que não existem em português. Então, o que o nosso cérebro faz? Ele dispensa, lembra que eu falei? Ele entra em modo de economia. Então, ele dispensa os sons que não são interessantes para mim. Então, eu falo português, eu não tenho com a língua no meio dos dentes. Então, mas isso tem uma facilidade para quem fala
porta, esse negócio, pessoal. Quando eu fui fazer a linguística, quando eu tentei fazer linguística com a minha amiga Glória, que hoje Deus a tenha, ela me ensinou, ela disse, ó, você tem que começar a puxar. Porta, porteiro. Aí eu disse que dava mais fácil. Caipira, né? Modo caipira. Aí eu disse, ó, eu tentei fazer, mas não dava de jeito de nenhuma maneira. Então, mas isso para um R, por exemplo, Tem né? dificuldade maior, far, né? ok. É uma dificuldade maior quando a gente adquire mais idade. Sim, total. Tudo... Mas nesse seu método, sendo adulto ou não, mais facilidade? Fica mais fácil? Não, o método ele não é para adultos, pensado para adultos. Sim. É lógico que não existe uma fase em que a gente simplesmente seja incapaz de aprender qualquer coisa que seja. O ser humano, enquanto está vivo, ele consegue aprender. Agora, existe uma coisa chamada neuroplasticidade, né, que é a capacidade do cérebro de ir formando sinapses de acordo com as informações que ele recebe. E isso está muito em alta na primeira infância, especialmente dos 0 aos 3 anos de idade, que é a idade em que o cérebro está buscando o quê? Aprender a se comunicar. Então, o nosso cérebro ele vai desenvolvendo por partes. Qual é a primeira coisa para a nossa sobrevivência? A gente precisa conseguir entender o que está acontecendo à nossa volta e emitir a informação de que a gente precisa também. Então, tudo isso é feito através da comunicação, da língua. Então, de 0 a 3 anos de idade, esse cérebro está muito sedento de aprender sobre língua. Então, por isso que é a idade ideal para você inserir quantas línguas você precisar inserir na vida daquele indivíduo, certo? Porque a partir dali, até os 3 anos, eu já adquiri bastante informação comunicativa. Agora, o que eu preciso? Eu preciso fortalecer a minha musculatura, eu preciso conseguir correr com mais facilidade, eu preciso conseguir segurar alguma coisa. Então, o cérebro ele já vai passando a ter outras prioridades e aí aquela predisposição de língua já diminui muito a partir disso. Então, por isso que a gente aproveita essa fase, é a chamada fase de ouro. E tem também uma diferenciação, né, que é a forma como essa língua se instala no seu cérebro. Então, o inglês, no meu cérebro, ele é alojado num lugar diferente do português. Na minha filha, não. O português e o inglês crescem juntos, a gente chama a árvore da aquisição do idioma, né? Então, é como se ela tivesse 2 árvores independentes, as duas com raízes profundas no cérebro dela, sendo regadas diariamente, vão crescer juntas e vão trabalhar independentemente e simultaneamente. O cérebro da minha filha, ele não precisa parar para pensar, entender o português, traduzir para o inglês e falar. Não, para ela é indiferente. Ela vai conversar aqui com uma pessoa em português, ela vai virar e vai conversar com a outra em inglês e ela não vai fazer o menor esforço para isso. Porque as duas são línguas nativas dela, naturais, né? Línguas maternas. Mas isso só é possível acontecer na primeira infância. É o que eu te falei. É impossível um adulto, um idoso, aprender inglês de jeito nenhum. A gente consegue adquirir habilidades até o nosso último dia de vida. Entendi. Agora, como dessa maneira, não. É só mesmo na Então foi primeira infância. através daí que você lançou aquele seu e-book que ensina as mães para passar para os filhos o inglês? Isso. A partir daí, com a experiência com a minha filha, a gente criou a Escola de Bilinguinhos, né, que é um acompanhamento com as mães que desejam fazer essa criação bilíngue com os filhos, porque não basta você falar inglês. Então, muita gente pode pensar, eu falo inglês, então eu vou ensinar para o meu filho. Quantas pessoas você conhece que falam inglês e que criam filhos bilíngues? Muito pouco. Não na verdade, nenhuma. Na verdade, nenhuma. Eu só conheci o método do inglês, como eu estou falando com a Glória, que ela passou para mim, esse linguístico, mas eu não conheço outros métodos, a não ser as escolas especializadas no inglês. Sim, mas que não é a mesma coisa, porque a ideia da criação bilíngue é uma criação, né? É um aprendizado através do afeto, da interação, do dia a dia. Há um preconceito ainda sobre ensinar a criança pequena, quer aproveitar e deixar a criança brincar mais, ainda existe esse preconceito? Então, pode existir por falta de conhecimento, porque o objetivo, eu falo muito isso com as minhas alunas, o objetivo não é o inglês. Por exemplo, você nasceu, você foi criado por sua mãe, em algum momento passou na cabeça dela, eu vou ensinar português para esse menino? Não. Você vai ensinar só o que a mãe ensina. Mamãe, papai, só que foi no começo. E na verdade, ele não precisa te ensinar, senta aqui, que hoje você vai aprender mamãe e papai. Não, como que você aprende?
naturalmente. Naturalmente. Por repetição, você vê, você vive. Então, você faz uma atividade ali, você almoça, você aprende os verbos, né? Pegar a colher, colocar na boca, almoçar, acabou. Enfim, tudo isso você aprende no dia a dia, através do social comum, né? Então, é exatamente isso que acontece com a criação bilíngue. Não existe um momento que eu sento e, ó, eu vou te ensinar inglês. Eu não ensino inglês para minha filha. A gente vive o inglês. Exatamente como acontece no português. E aí, é engraçado que as pessoas falam, ela tá entendendo o que você está falando? Aí eu, gente, da mesma maneira que... O legal é que você fica conversando com ela e o pessoal do lado não tá entendendo o que vocês estão conversando aí. Tem gente que acha muito legal, tem gente que acha que a gente quer aparecer. Aí vai a criticar, vem a crítica. Tem gente que acha que atrapalha, o que também é um mito. E aí também é legal, né? Eu até falo com uma menina que eu sigo, que ela faz criação bilíngue, né? A Esther. Ela falou, Sara, é muito legal esse seu trabalho como fonoaudióloga de defender o bilinguismo. Porque a maioria dos fonoaudiólogos, eles falam o contrário, que o bilinguismo atrapalha, né, o desenvolvimento da linguagem da criança. Agora, vamos pensar friamente. A maior parte da população no mundo fala pelo menos 2 idiomas. Então, o que acontece com essas crianças na maior parte do mundo? Elas são todas atrasadas? Não, são bem mais avançadas. Vai abrir mais oportunidades na frente. Exatamente. Trabalho, vai poder viajar, vai abrir mais horizontes para ela. É isso que acontece. Eu acho que se as pessoas pararem para pensar só um pouquinho fora da caixa, né, fora do Brasil, porque é uma cultura brasileira ser monolíngue. Né? No Brasil, a gente tem inglês na escola, mas as pessoas mal sabem o verbo to be quando terminam o ensino médio. Então, assim, a gente aprende inglês, a gente não aprende a viver o inglês, é o que eu te falei, né? Então, ninguém aprende inglês ou qualquer língua que seja, é antinatural esse caminho de aprender uma língua por regras, por gramática, porque é isso que acontece. É por isso que é tão ineficiente você aprender dessa forma. Porque ninguém aprende a falar dessa forma. Você não senta e a tua mãe fala, olha, isso aqui é artigo, isso aqui é verbo, predicado, sujeito. Enfim, não é assim. Verbo to be, verbo não sei como... Uma frase que eu uso muito é, primeiro fala, depois você aprende. Porque o principal no mundo é estabelecer comunicação. Se eu sei separar uma frase, se é sintético, se é não sei... Enfim, isso não importa. O importante é eu estabelecer comunicação. Se eu chego nos Estados Unidos e consigo me comunicar, pouco importa se eu sei classificação de frase, entende? De sentença. Então, você tem a pronúncia, sabendo falar, é o que é fundamental. Você tem que saber falar. E aí as pessoas também, brasileiro, tem muito preconceito com outro brasileiro. As pessoas julgam muito o outro falando inglês. Como é que fala? A pronúncia é ruim, o sotaque... Mas eu acho que é porque aquela pessoa que critica, é porque ela tem vontade de fazer aquilo e tá vendo que aquela outra pessoa conseguiu. Exatamente. Aí, o problema do brasileiro, acho que o maior bloqueio é esse, que você tem vergonha, isso já aconteceu comigo, de falar na frente de outros brasileiros que falam inglês, porque o seu inglês não tem uma pronúncia como de um americano. E não vai ter nunca, porque você é brasileiro. O sotaque seu sempre vai ter. Você é brasileiro, ponto. Mas se ele tá conseguindo me entender, ótimo. Entende? Então, é isso. A gente precisa estabelecer comunicação. E aí, isso a criança não tem. A criança, ela não se preocupa de o que as pessoas vão achar da minha fala. E por isso que ela aprende tão bem. Meu sobrinho foi para Portugal, ele tá com sotaque todo de português. Ele foi com 5 anos para lá. Quando ele fala, tem hora que eu não entendo o que ele tá falando. Eu não entendo, só entendo a parte que ele fala titio. Mas é porque muda a pronúncia, o jeito dele lá. E agora o outro que nasceu lá, aí que eu não vou entender mesmo. Não vou entender. Que é nativo. Vai ficar lá mesmo. Eu digo, ó, você vai vir pra cá, a gente vai olhar pra ele, vai comunicar por gesto. Porque então, mas ou aí, ele fala devagar. Mas ela fala rápido, português, né? Do Brasil com eles? Fala, eles ligam pra gente, a gente se comunica. Mas eles brincam mais com o pessoal de lá, vivem mais com o pessoal de lá. Porque é importante. Esse bilinguismo reverso, né, é importante. Então, por exemplo, brasileiros que moram nos Estados Unidos e os filhos nasceram lá. Eu acho muito importante manter o português, a cultura do Brasil, justamente por isso. Porque se eles vierem passar umas férias aqui, por exemplo, eles vão conseguir se comunicar com a família, todo mundo vai entender eles, os priminhos, enfim. Agora, se você deixa só no inglês lá e esquece da sua origem, né, dificulta um pouco, igual o que está acontecendo com o seu sobrinho. Diz que tem mais dificuldade o pessoal lá do inglês e aprender o português. Falam que é mais complicado do que você aprender o inglês. Isso é verdade? É mito? Eu acho a língua portuguesa muito difícil.
A gente tira pela conjugação verbal, por exemplo. O inglês, você tem 2 variações dentro das 7 pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, enfim. Você tem ali go, I go, you go, they go, enfim. É tudo go para todo mundo, só a terceira pessoa que muda. O inglês, não. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos. Enfim, você imagina e assim... consegue. Não, você imagina um americano, um britânico vindo pra cá e tendo que aprender todas essas conjugações. Tem coisas que são mais fáceis? Tem, mas eu acho a língua portuguesa muito difícil. Eu acho que deve ser mais difícil. Essa sua escola, que você tem bilinguinho... Escola de bilinguinhas. Isso, essa aí. Por causa que às vezes dá um trava. Dá um trava. Né? É fixa ou é só pela internet e qual é o local? Então, é online. A gente hospedou o curso na plataforma da Hotmart, mas ele não fica aberto sempre. Então, tem alguns momentos que eu abro turma. Por quê? Porque ele não fica lá e a pessoa vai lá e assiste e acabou. Quando eu abro turma, eu acompanho, faço acompanhamento. Então, a gente tem ali cerca de 8 encontros semanais, né, inicialmente, para a gente poder entender cada criança, cada família e orientar individualmente cada um a como fazer isso, né? Então, é o que eu falei anteriormente. Você precisa de uma metodologia para você conseguir fazer a criação bilíngue e dar certo. Porque só falar inglês não adianta, não serve. Isso eu observo ao meu redor. Eu conheço muita gente que fala inglês e nem por isso os filhos falam também. Né? Então, é isso. E aí, a partir daí, também veio o e-book. O e-book é muito mais acessível que o curso, até porque o curso ele tem um acompanhamento meu diretamente. Então, o e-book são os primeiros passos. Então, assim, a pessoa pensa, eu falo inglês, eu quero começar isso com meu filho, eu sei alguma coisa de inglês, eu quero começar. Então, eu acho que o e-book é uma porta de entrada bem legal. Tem ali umas estratégias, um passo a passo do que fazer mais ou menos para iniciar a criação bilíngue. E de qual maneira você acha também que a fonoaudióloga ajuda a criança? Dentro da criação bilíngue? Sim. Então, a fonoaudiologia, o primeiro papel importante é ter uma fonoaudióloga apoiando o bilinguismo, que é o que eu te falei. Eu não conheço nenhuma, a não ser eu. Pode existir, mas eu ainda não conheço. Se tiver alguma fonoaudióloga que apoia a educação bilíngue aí, já avisa aqui pra gente que eu quero conhecer, porque eu não conheço. No Brasil, eu só conheço eu mesma que apoio isso. Porque, em geral, é o que eu falei, as pessoas dizem que atrasa. E aí, qual é a nossa importância? O fonoaudiólogo é o profissional da comunicação, né? Dentre várias áreas de atuação, né? A fonoaudiologia é muito ampla. A gente tem a atuação dentro da audiologia, a gente tem atuação dentro de hospitais com disfagia, a gente tem atuação em escolas, né? Fonoaudiologia escolar, tem a atuação da linguagem, enfim. Dentro das áreas de atuação, a comunicação dentro da área da linguagem está totalmente relacionada à aquisição do idioma. Então, é um olhar bem específico de um profissional da comunicação dentro dessa criação bilíngue, dentro do desenvolvimento total da criança, né, em diversos aspectos. Então, por exemplo, dentro da escola de bilinguinhos, um pouco antes disso, existem outros cursos na internet sobre criação bilíngue. E eu acredito que são todos ótimos também. Foi através disso que levou você a se especializar nessa área? Não foram os outros cursos. Eu criei o meu, por quê? Porque dentro dos outros cursos que eu via, não tinha nenhuma fonoaudióloga. E aí, os objetivos que a gente traça dentro da escola de bilinguinhos, eles são totalmente voltados para o desenvolvimento da criança. Então, em vários aspectos, né? A gente desenvolve ali, faz atividades de motricidade, de desenvolvimento de linguagem, um monte de atividades de desenvolvimento que a gente não tem em um outro curso, porque não tem o olhar da fonoaudióloga dentro disso. Então, como eu sempre falo, dentro da escola de bilinguinhos, o inglês não é o objetivo. O inglês acaba sendo uma consequência, como deve ser. Como o português é uma consequência na nossa vida, o inglês, naturalmente, também tem que ser uma consequência. Então, a gente trabalha o inglês dentro de um monte de atividade. Esse é o diferencial de ter uma fonoaudióloga falando sobre criação bilíngue. É interessante. O último dado que a gente tem, né, de prevalência do CDC,
é da prevalência de 1 a cada 36 crianças são diagnosticadas com autismo. Então, tem aumentado bastante esse número de diagnósticos e a gente percebe isso dentro da clínica. Eu sou fonoaudióloga clínica, atendo em consultório e a maior parte dos meus pacientes são autistas, né? Então, a gente tem visto uma crescente. E aí, o que acontece? Se já existe um preconceito de criar uma criança falando 2 idiomas simultaneamente dentro de um desenvolvimento típico, que é assim, o autista a gente chama de atípico. A criança que não tem nenhum transtorno de desenvolvimento, a gente chama de típico. Então, se já existe esse preconceito dentro do desenvolvimento típico das crianças, você imagina quando você traz para o universo de crianças autistas. Então, a tendência das pessoas, inclusive de outros profissionais, é dizer que esquece, tira o inglês da vida dessa criança, porque isso vai confundir ainda mais. Então, se ele já não fala em português, se você colocar o inglês aí misturado, vai acabar com tudo. E, na verdade... Vai ficar mais complicado. Isso, vai ficar mais complicado aí, que ele não vai falar mesmo, enfim. É um pensamento da maior parte dos profissionais com quem eu já tive contato e sobre os quais eu já pesquisei. E, na verdade, não existe nenhum estudo provando isso. Isso aí é um achismo das pessoas. Então, é intuitivo que elas achem, que elas pensem que isso realmente causa algum atraso no desenvolvimento da criança, num geral, né? Tanto crianças típicas ou não. E, na verdade, isso não é um fato. Pelo contrário, não existem estudos falando que atrasa, mas existem alguns estudos dizendo que tem sim seus benefícios. Porque o que acontece? Quando você tem um cérebro nativo em 2 idiomas simultaneamente, você tem um cérebro muito mais exercitado, concorda? Uhum. Então, ele é um cérebro que ele trabalha mais, ele cria mais sinapses. Então, ele fica mais robusto, inclusive. É um cérebro que é até maior do que um cérebro monolíngue. E aí, ele é um cérebro que ele trabalha mais. E aí, dentro desse aspecto, a gente tem o desenvolvimento das funções executivas com muito mais força, vamos dizer assim, no cérebro bilíngue do que no cérebro monolíngue. E as funções executivas, a gente tem a memória operacional, né, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. O controle inibitório e a flexibilidade cognitiva, principalmente, são 2 pontos de bastante dificuldade na criança autista. Que a flexibilidade cognitiva, o que é? É você conseguir desenvolver formas diferentes de solucionar um mesmo problema, por exemplo. Então, eu consigo fazer um barquinho dobrando o papel desse jeito, mas eu também consigo fazer de outra forma. Mas de outra forma, entendi. Então, essa é a flexibilidade cognitiva. Então, você tentei fazer desse jeito aqui. Tentei montar o microfone desse jeito, não deu certo. Vou tentar de outro. Isso é flexibilidade cognitiva, que é uma dificuldade que os autistas trazem, essa flexibilidade cognitiva. Outra coisa é o controle inibitório. Então, o controle inibitório é tipo um controle de senso que você tem, como se fosse isso. Então, você não faz tudo que dá na telha, né? Você não fala tudo que dá vontade. Com certeza. Então, você tem ali um autocontrole, uma autorregulação, que também é uma grande dificuldade nas crianças autistas. Então, o bilinguismo é, na verdade, chamado, por esse estudo em específico que eu li, sobre uma terapia natural para crianças autistas, justamente por desenvolver esses aspectos neurológicos que são tão comprometidos dentro do transtorno. E como é que os pais podem identificar que o filho tem alguma alteração na voz, na fala, dele falar? Em relação à criança autista? Criança autista. Ou para fono? Então, a gente tem questões de voz mesmo, crianças roucas que chegam que chegam lá para o consultório. Tem gente que não aceita, acha que o filho tá normal, mas uma pessoa de fora vê. E como é que você pode dar essa dica para os pais que têm o... É sempre uma coisa muito difícil o diagnóstico de qualquer problema que seja. Porque todo pai e mãe, a gente quer que o nosso filho tenha uma vida mais natural possível. E aí, quando a gente recebe qualquer diagnóstico que seja, aquilo ali vai muito contra o que a gente quer e no primeiro momento a gente não aceita. Mas não é uma questão de aceitar ou não. A questão é, você aceitar ou não muda a condição do seu filho.
Então, se, por exemplo, o seu filho é autista, independente de você aceitar ou não, ele vai continuar sendo autista. O que a gente pode fazer a partir disso? A gente pode buscar ajuda. Se não tem diagnóstico, a gente vai buscar o diagnóstico, né? Porque essa criança, primeiro, vamos falar de autista. O autista com diagnóstico, ele tem acesso a coisas que uma criança sem diagnóstico não teria, benefícios, enfim. Existem alguns programas, eu não estou muito inteirada para falar exatamente sobre isso. Mas a mãe fala sobre assim, os direitos, eu não vou levar meus filhos, eu levo meu filho lá, ele só brinca. Ah, isso aí é normal. Isso é normal até. Não, é normal a gente ouvir. Dele que você tá perca de tempo, não é perca de tempo ali. É muito comum, principalmente dentro da fonoaudiologia infantil, a gente ouvir algumas pessoas falarem, eu levo meu filho pro consultório e ele só brinca. Aí pergunta, será que eu devo mudar de fonoaudióloga? Não, você vai para qualquer fonoaudiólogo, ela vai fazer a mesma coisa. O que acontece é que eu não consigo trabalhar com uma criança fora do contexto lúdico. Não tem como eu sentar... Tempo? Vai demorar quanto tempo? Assim, a mãe chega e pergunta, e quanto tempo vai demorar? Vai demorar para meu filho ter algum resultado? Você tá me fazendo perguntas, parece que você é a mãe que tá lá. Exatamente, falando... é porque é uma mãe que me mandou essa pergunta. Sim, legal. Então, vamos lá, vamos por partes. Realmente pergunta isso? Perguntam, é exatamente isso. Parece que só tá brincando e quanto tempo vai levar. Então, simpatiza que agora é a mãe que tá falando aqui. Então, vamos lá. Primeiro, eles pensam, bom, meu filho só tá brincando. E, de fato, ele está brincando. Seu filho está brincando. Eu não. Eu, como profissional, não tô brincando. Então, não tem uma outra forma de trabalhar com criança sem ser num contexto lúdico. Imagina a situação, eu colocar uma criança sentada de frente pra mim e falar, faz assim, agora sopra. A criança vai ficar olhando pra mim. Ela vai ficar entediada ali, ela já... Pra que eu vou fazer isso? Não vai voltar nunca. Então, vamos brincar de carrinho? Vamos. Agora faz. Tô trabalhando, mas eu tô brincando com ela. E eu tô trabalhando ao mesmo tempo. Então, na verdade, dá muito mais trabalho, porque eu preciso pensar na atividade lúdica junto com o meu objetivo terapêutico. Então, não tem como. Com criança, dentro do consultório, a gente precisa trazer a brincadeira, porque senão a gente não alcança objetivo nenhum. E o resultado vem, né? Então, quem tem paciência de esperar, humildade para entender que o trabalho funciona dessa forma, vê o resultado nos filhos. Então, eu não preciso ficar falando, convencendo o pai e mãe de que vai funcionar. Ele vai ver em casa, ela vai ver em casa, de que realmente está surtindo efeito. Então, primeira coisa, é confiar no profissional, até porque você está entregando o seu maior tesouro aqui na Terra, né, que é seu filho, nas mãos de um profissional. Então, principalmente, você confiar no profissional e confiar no que ele está dizendo. A segunda coisa que você perguntou é tempo de terapia, né? Pois é, as pessoas acham que criança é conta matemática. Então, não é. Cada criança, eu posso ter o mesmo problema, a mesma situação, mas cada criança vai responder de uma forma diferente. Isso acontece também com medicamentos, né? Eu respondo de uma forma, você vai responder de outra. Então, assim, é muito difícil. A gente geralmente dá um prognóstico, olha... Por exemplo, quando é troca no som, né? Troca R por L, enfim. Igual Cebolinha. Eu dou um prognóstico. Olha, geralmente em 3 meses a gente já começa já ver resultado, enfim. Mas pode ser mais? Pode ser mais, pode ser menos. Cada criança é uma criança. Por isso que o nome é indivíduo, né? Então a gente tem que tratar individualmente as necessidades de cada um. Não tem como eu fechar e dizer, olha... Em 2 meses e meio eu te entrego essa criança aqui, zerada. E o que a mãe deve fazer depois que a fonoaudióloga dá alta? Dispensa, diz assim, o que ela deve fazer? Então, isso aí, geralmente, o fono ou a fonoaudióloga vão conversar no último atendimento com a criança, né? Então, geralmente, olha, eu dou alta, ou às vezes eu dou até uma alta assistida também. Então, você vai e daqui a 1 mês volta para eu ver, e depois você volta daqui a 3 meses, enfim. E aí, geralmente, nesse último atendimento, a gente dá um documento com as orientações do que essa família deve fazer continuamente em casa, né? Pra gente conseguir manter ali o desenvolvimento da criança. Mas isso é bem dentro de cada caso mesmo, não tem como eu te responder aqui, é isso, isso e isso, né? E você já mais, assim, viu qual lição maior você já teve com algum paciente? Ai, difícil, hein? Difícil. Porque assim, não que eu não tenha tido, pelo contrário. Eu tenho lição com eles todos os dias. E me emociona, porque, por exemplo,
eu tava com um paciente na sala e aí ele falou assim, ele é autista, né? Aí ele, que barulho é esse? Aí eu falei assim, é a porta. Aí, lá do lado de fora da sala, tava o pai, a mãe e uma prima dele. E eles estavam conversando, rindo. Só que a porta abriu. Aí ele falou, que barulho é esse? Aí eu falei assim, é o barulho da porta. Aí ele, não, é o barulho da família. Oh, meu Deus, aí que interessa. Nossa, Me isso, emocionou na hora. na hora, eu falei assim, gente, Eu não agora é? aqui. É algo assim, não tem como não me emocionar, Entendi. né? Valentim, o nome dele, se a mãe dele estiver assistindo. E eu falo assim, Abração, amigo Valentim. ele é maravilhoso. E ele me deixou assim, sem reação, sabe? Porque eles mostram pra mim que eles conseguem perceber coisas importantes de fato que a gente não percebe, né? Então, e valorizar o que a gente não valoriza. E eu aprendo com eles todos os dias, de uma forma ou de outra. Com eles, com as famílias também, porque é impossível a gente não se envolver. A gente acaba se envolvendo, né? A gente acaba sendo um pouco de ouvidos também para essa família. E é importante isso, porque isso faz a gente também se desenvolver como profissional. Não tem como eu pegar um É um paciente desafio cada dia, né? a cada dia. Não tem como eu pegar um paciente e enfiar ele na sala sem entender em que contexto ele vive, como é a rotina familiar dele, o que acontece com ele em casa, na escola. Eu preciso conhecer de fato aquele ser humano ali que eu tô lidando, né, para eu conseguir trabalhar da melhor forma com ele. Eu acho que eu me lembro, assim, esse me marcou bastante. Todos os dias tem, mas esse É o mais que me marcou. esse eu não consigo esquecer. Foi muito lindo. Foi interessante. Então, uma mãe que vê, notar, ou se alguma pessoa próxima estiver próximo dela, chega a falar, seu filho tem algum probleminha na fala, a mãe não deve levar como ignorância, tem que chegar e levar no fonoaudióloga para ajudar aquela criança a se desenvolver. Eu acho sempre importante a gente pecar pelo excesso do que pela falta, né? Então, tudo que envolve criança é muito importante que a gente faça a intervenção o quanto antes. E aí, por exemplo, vou voltar um pouco para o autismo, mas eu vou responder a sua pergunta. Dentro do autismo, existem algumas crianças que começam a intervenção antes mesmo de terem diagnóstico. Então, se já há alguma desconfiança, enquanto eles estão em processo diagnóstico, a gente já inicia. Por quê? Porque se for confirmado o diagnóstico, a gente já começou antes e os benefícios são muito maiores. Então, toda a intervenção, quanto antes começar, melhor. Na fala, a mesma coisa. Às vezes é algo simples que a gente consegue resolver, sabe? E aí é levar a criança, porque existem muitos malefícios associados à falta de intervenção. Então, por exemplo, na fala, uma criança com gagueira, né, disfluência. Poxa, você pode envolver bullying nesse sentido, baixo rendimento escolar, porque aí essa criança não vai querer ir para a escola, ou ela vai se sentir muito envergonhada, enfim. Essa criança ela não vai se desenvolver, porque a gente desenvolve a fala falando. Então, se a criança não fala, ela vai ter uma fala muito, muito diminuta, né? Muito retraída, aquém do que ela poderia ter. Então, relacionamento interpessoal, para socializar essa criança pode ter uma grande dificuldade. Então, gerar problemas psicológicos, psiquiátricos, pode gerar também. Então, tudo isso poderia ter sido evitado se essa criança tivesse sido levada para intervenção antes. Então, assim, busca ajuda. Se não for problema nenhum, ok, volta para casa. Agora, se for, a gente já consegue começar a intervir e evitar todos esses problemas que eu falei. Aí, uma pergunta. Meu filho tem 2 anos de idade e não desenvolveu na fala ainda. Eu tô com medo de levar ele ao médico. Eu não sei o que fazer. Muitas pessoas próximas de mim falam que é normal, ele vai falar num certo tempo. Então, existem, inclusive, infelizmente, né, alguns médicos que, pediatras às vezes, que eles falam, coloca na escola. Nesse caso, não existiria o porquê do fonoaudiólogo existir, né? O profissional ali da fala da comunicação.
Porque, de fato, algumas crianças, elas até se desenvolvem, e toda criança, ela se desenvolve sozinha, né? A minha chefe, hoje, que eu trabalho com ela falou isso e eu não esqueço dessa frase. Toda criança, ela vai se desenvolver sozinha, independente de intervenção ou não. Mas qual é o papel do profissional, do fonoaudiólogo? É diminuir esse atraso dela. Então, vou te dar um exemplo. Uma criança de 5 anos que está com desenvolvimento de fala de 2 anos, com o passar do tempo, ela vai aumentar esse desenvolvimento para 3, para 4, mas em relação a outra criança na idade dela, pode ser que ela permaneça atrasada. Tá conseguindo entender? Tô conseguindo. É como se fosse a maturidade. Isso. E aí, o que o fonoaudiólogo faz? O fonoaudiólogo vai tirando esse atraso. Ele vai trabalhando para esse atraso ficar cada vez menor, até a gente conseguir chegar no máximo, que é essa criança acompanhar os pares dela. Os pares são as crianças da mesma idade. Então, assim, o médico ou qualquer outro profissional que fale, leva para a escola que vai resolver. Tá, a criança ela vai se desenvolver na escola, mas é o que eu falei, se tiver um outro fator por trás disso, o fonoaudiólogo que precisa fazer essa avaliação, e aí se tiver outro fator, a gente já consegue intervir a tempo, né, para não esperar, porque isso pode influenciar, inclusive, na alfabetização dessa criança, por exemplo. A pessoa que não escuta bem ou não fala bem, ela pode estar falando pouco por ter um problema auditivo que ninguém descobriu ainda. Ela pode estar falando pouco por ter um problema de frênulo lingual que ninguém descobriu ainda. Pronto, o meu sobrinho, então, ele operou agora o ouvido, operou porque não entendia. Aí o médico fizeram o diagnóstico e viram que ele estava com problema no ouvido. Para poder, e não fez uma cartilagem. Uhum. Só para poder desenvolver mais a fala. Ele tem 3 anos. Sim, porque se ele não ouve bem, ele não fala bem. Não vai falar bem. E aí, se ele não ouve bem, ele não desenvolve consciência fonológica, que é um pré-requisito para alfabetização. Você entende que é uma cascata, que uma coisa leva a outra? Então, é importante sempre buscar a ajuda de um profissional. A fonoaudiologia, ela existiu uma restrição antes, e depois foi regulada em 1981. Né? Então, de lá para cá, porque existia o quê? Era um preconceito com a... Não, a fonoaudiologia é bebê, né? É como você falou, de 81. Antes disso, eu até trabalhei com uma fonoaudióloga que se formou antes, não era uma profissão regulamentada ainda. Essa parte aí de regulamentação da fonoaudiologia, a fundo eu não tenho tanto conhecimento. Eu só sei que ela foi regulamentada como graduação ali de fonoaudiólogo mesmo a partir de 1981. 1981, aí 1980, 1990, aí que foi se desenvolver. E a fonoaudiologia, ela começou muito por causa do âmbito escolar, né? Começou muito no âmbito escolar. Hoje, a gente está bastante dentro da área da saúde e principalmente depois da pandemia, né? Na pandemia, inclusive, houve uma evidência muito grande do fonoaudiólogo dentro dos hospitais. Pela questão, os pacientes eram entubados, e aí tinha toda uma questão quando eles estubavam para voltar a se alimentar, textura de alimento, tudo isso é o fonoaudiólogo que faz. A fonoaudiologia é uma profissão muito linda e muito abrangente, que infelizmente a maioria das pessoas não sabe todas as áreas de atuação que tem. Eu tô falando aqui um pouquinho, né, sobre as áreas, mas é muito bacana. É muito interessante essa área da saúde, juntando junto com a educação. Com a educação. É muito interessante. Ajuda muito. Hoje em dia, ajuda bastante. A pessoa busca o conhecimento. Todo mundo hoje em dia está facilitado com a internet, né? Sim. A internet está aí para ajudar. E essa rotina da bilinguismo, começando do zero. Começa do zero mesmo, assim, é o quê? 3 anos, 2 anos. Tem idade? Não. Útero. Útero? Útero. Sério? É por isso que você voltou aqui, começando do zero. Aí eu entendi que fosse 1 ano, 2 anos. Mas como é que começa do útero? Do útero, falando. O bebê, a partir de 6 meses, ele já ouve o que acontece no ambiente externo, né? Já ouve a voz da mãe. Aparelho? O bebê? Não, você bota um aparelho na barriga da Não, mãe. você fala e ele já começa a entender, a adquirir os sons do ambiente, do meio em que ele vive. Você sabia que o choro dos bebês é em idiomas? Não sabia não. Essa é a novidade, Um bebê brasileiro, ele chora diferente de um bebê britânico, por exemplo. O choro é diferente. Pra mim, o choro tudo é igual, tudo incomoda meus ouvidos. Incomoda meus ouvidos. Não, o choro é diferente.
A entonação, por exemplo, um bebê italiano provavelmente tem um choro mais alto, né? Isso. É justamente por causa disso, porque ele já vai adquirindo as informações linguísticas do país dele. Então, a partir do útero, eu já falava com a minha filha, né? É óbvio que hoje, se eu tiver outro filho, ele vai ter uma exposição muito maior, porque desde quando eu comecei com a minha filha até hoje, eu já desenvolvi muito inglês. Então, quando eu comecei, era aquilo ali bem arranhado, né? E hoje já está muito melhor. Então, assim, a criação bilíngue, ela é benefício não só para a criança, né? Principalmente para ela. Mas a pessoa responsável pela criação bilíngue também se desenvolve demais. Bilíngue é só o inglês ou... Não. Bilíngue significa que você fala 2 idiomas fluentemente. Então, pode ser francês e alemão, português e inglês, português e grego. São 2 idiomas, bilíngue. E aí, a partir daí, uma criança, um cérebro bilíngue, ele tem muito mais facilidade de aprender outros ainda. E aí ele pode se tornar multilíngue, né? Que é o poliglota. Fala diversos idiomas. Ah, entendi. Então, que interessante. E sua filha hoje está no grau já de escola? Não, a minha filha vai fazer 2 anos agora, né? No final do mês. Fala inglês. Então, ela tá na frase de palavras soltas e ela começou a falar frase de 2 palavras. Então, por exemplo... inglês. Português e inglês. Então, por exemplo, quero mamãe água, tchau, tchau, vovó. Frase de 2 palavras, né? Que não são rebuscadas ainda. A primeira palavrinha dela, qual foi? Water. Foi água. Água? Foi. Como é que é o nome dela? Water. Ainda foi em britânico, inglês britânico, E aí ela é muito legal. Tem um inglês britânico, porque uma vez eu conversei com uma garota, a gente conversando, batendo papo. Ela pegou, se você está falando em inglês britânico, você está usando o Google Tradutor? Porque o Google Tradutor, ele só vai britânico, o inglês britânico. Eu não sei. É desse jeito mesmo. Né? Tem uma diferença de pronúncia só. Por exemplo, água, ela falou no inglês britânico, que é water. Em americano seria water. Por isso que a pessoa falou pra você sobre o R caipira, né? Exatamente. Aí eu tenho que falar desse jeito aí. Mas eu vou entrar na aula de inglês. Sim, e a gente tem um pouco da vergonha do adulto, como eu te falei, né? Você vai ficar fazendo na frente dos brasileiros, mas enfim. Eu parei de me importar com as pessoas, então assim, a gente tá no supermercado, eu falo inglês com ela, e às vezes as pessoas olham e eu não tô nem aí, porque quando minha filha estiver grandinha aqui, colhendo os frutos, né? Vai ser... E ela já tá colhendo, e como eu tava te falando, ela tá com 2 anos, ela tá falando essas frasezinhas de 2 palavras, uma palavrinha solta, mas é muito legal porque o primeiro marco que você percebe que a criança ela tá adquirindo o idioma é pela linguagem receptiva. A linguagem receptiva é o que ela entende, né? Então, todos os comandos que eu dou para ela em inglês, ela compreende e ela executa todos. Ela consegue entender tudo que eu peço para ela. Eu peço o livro, vamos escovar os dentes, fecha os olhos, vamos orar, enfim, tudo. E ela responde e é isso. Agora ela tá falando um monte de palavra em português, porque ela tem ficado muito com a minha mãe, né? Mas isso não é problema. Eu tô criando ela bilíngue, então ela tem que falar português sim. Só que dentro do bilinguismo, né, quando a gente faz aqui no Brasil, chega um momento que a criança começa a te testar. E aí ela começa a falar português. Isso é normal. Cabe a mim não ceder. Então, comigo é inglês. Se você quer falar comigo, é em inglês. Com todos os outros, você pode falar português. E aí vai sendo bem sucedido. Uma pergunta como fonoaudióloga. Os artistas, os cantores procuram muito? Sim. Aí é dentro da área da voz. Lembra que eu te falei que a gente tem um monte de área dentro da fonoaudiologia? Sim. Então, é dentro da área da voz, que não é minha área, mas assim, são preparadores vocais. Então, é para aquecer e desaquecer a voz, né? Que tem isso também. A gente não só aquece, a gente precisa desaquecer também. Então, para afinar, né? Melhorar essa questão da afinação da pessoa, respiração, emissão de ar, enfim, tudo isso o preparador vocal, o fonoaudiólogo que trabalha com voz, trabalha, né? Isso aí. Recentemente saiu uma reportagem aí que o Brasil estava entre os 5 maiores países com desenvolvimento na fonoaudiologia. Você viu essa reportagem? Não vi. Legal. Interessante. Foi a pergunta aqui que a minha amiga Regilda fez. Legal. Ela é demais. Ela hoje ia marcar presença aqui, que ela também vai fazer
uma parte no podcast junto com a Julie, né? Julie, nossa amiga Julie vai fazer também parte também da locução aqui, fazendo as entrevistas. Ah, bacana, legal. Poxa, bom saber. Sem falar também do podcast da minha amiga Ivaneide. Ivaneide Grisente. Ela fala disso, é Grisente, tá certo. É. Então esse foi o podcast de hoje, marcamos aqui uma presença com ela que é especialista em fonoaudiologia. Como é? Agora trava direto. Fonoaudiologia. Tem que procurar uma fonoaudióloga. Fonoaudiologia. Não, dá um trava. Fonoaudiologia. Sara Fernandes, foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Peço desculpa com alguma coisa que teve aqui. Caiu luz, a gente tentou marcar para as 10 horas da manhã, a luz vinha, voltava. Ao vivo é assim, as melhores coisas acontecem dessa forma, mas né? ficou marcado essa entrevista de hoje. Tá? Olha, eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter colocado vocês no meu caminho, vocês pela oportunidade, é meu primeiro podcast e eu fiquei muito feliz. Vai vir muitos, depois disso vai vir muitos pra você. Eu me sinto lisonjeada, espero que tenha acrescentado de alguma forma na vida de quem assistiu, de vocês que estão aqui, né, assistindo, participando com a gente. Agradeço e é isso. E quem quiser seguir, vai estar aqui embaixo aqui na descrição, né? Vamos dar esse papo podcast, dá aqui se inscrever, não deixar de se inscrever. Deixa o like. Deixa o like. Não pode faltar o like aqui, né, galera? Vai ser o vídeo com mais like, hein? Fazer. O vídeo com mais like vai ter aqui. Vocês não deixem de se inscrever também lá no nosso canal, também tem lá no Instagram. E o Spotify já lançou já no YouTube, né? No YouTube também é super. Oi? Vai, então pronto, o Spotify já está chegando também. Essa foi a entrevista de hoje com Sara Fernandes. Quem quiser seguir também Sara Fernandes, pode falar para aí. O Instagram é @sarafono com 2 Fs. Tem algum site, quiser entrar em contato para a escolinha bilíngue? Tudo pelo Instagram. Quando é lançado a escola de bilíngues, quando abre inscrição, a gente avisa pelo Instagram. Pronto, que legal, isso aí. Então esse foi o podcast de hoje, estamos juntos misturados, até a próxima, galera!